Então, querido, abre teus olhos, viu? Porque isso aí para a igreja, sentar e ouvir, louvar e ouvir, e depois ir para casa e continuar nas mesmas atitudes, querido, eu acho que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Meu irmão, e é importante você tocar nesse tema. Eu acho que falta muita compreensão acerca, por exemplo, eu vou citar aqui a palavra culto e outra palavra que é muito citada, a palavra louvor. Talvez muitos não saibam o significado dessas palavras. Eu só posso dizer de fato que aquilo que eu canto é um louvor se Deus for o centro. Isso. Se a glória dele for o centro, aí é um louvor. Se não, é uma canção. Uma música, né? Uma música. A palavra culto significa serviço. Aí eu pergunto, em que momento nós devemos servir a Deus? Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana e ele dialoga com ela à beira de um poço. E ela pergunta aonde é o lugar correto de adorar. Se é lá ou se é cá. Ele vai dizer que nem lá nem cá. Que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí você citou Tiago 1:22. Não seja apenas ouvintes, mas tornai-vos Praticantes. E onde é que eu pratico a palavra? Na escola? No trabalho? Na farmácia? Vou contar aqui um exemplo. Fui ao Atacadão, hein? Paulo Afonso. No Açaí ou na Economática? Açaí. No Açaí. E aí estava com o presbítero Alex e ele saiu para ir buscar, eu acho que foi um outro envolto de produto de limpeza para a cunhada. E eu vi que tinha um senhor branco, muito alto, procurando pegar uma sandália havaiana. Mas os números de maior estavam embaixo e ele tinha um problema com o equilíbrio. E eu prontamente saí e disse, boa noite, meu senhor, posso ajudar? Ele disse, pode. Eu digo, o que o senhor deseja? Ele disse, eu quero uma sandália de número 44. Aí eu fui, me abaixei, peguei a sandália que tinha as cores branca, azul. Ele disse, qual o senhor gostou? Aí eu disse, gostei dessa. Eu fui bater a toda. Aí ele disse, muito obrigado. E eu fiquei pensando, por o quê? Você só dá o que você possui. Tu me ofereceu um café, muito bom. E até já está gelado, né, pastor? Mas tem mais ali. Eu gostaria de uma jaca. Você poderia me dar uma jaca? A edição onde que eu vou começar. Mas você quer dar jaca. Mas você pode? Não. Porque não tem. Porque não tem. Então a gente só dá aquilo que possui. Outro dia eu estava indo cultuar em Jatobá. E uma jovem vinha com uma moto, com uma sacola. E rasgou-se a sacola. E eu parei o carro, tinha até faltado energia. E eu tirei sacolas do carro e prontamente dei a ela para que ela colocasse o envolto dela. Eu digo que o que ela vinha carregando não edifica muito a vida de ninguém, não, mas não cabe a mim julgar. Mas ela pode muito bem julgar a minha atitude. Isso mesmo. Eu não olhei para ela, quem era ela, o que ela estava fazendo. Você falou aqui no início da nossa fala, sobre preencher. Eu costumo sempre falar de Zaqueu. Quem não conhece aquele homem gigante? Aquele grande homem. Zaqueu, ele tinha uma lacuna no coração. Essa lacuna era como uma chave, né? Uma fechadura, ela tem a chave específica. Zaqueu, sendo o maior dos publicanos, está lá em Lucas capítulo 19. E Zaqueu, ele era autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa casa, ele tinha coisas que o dinheiro podia comprar, mas a vida dele ainda encontrava-se com um oco. Algo estava vazio. Tinha um lugar que não tinha sido devidamente preenchido. Porque, em virtude do pecado, o único capaz de nos preencher satisfatoriamente é o Senhor. E aí quando Zaqueu toma conhecimento de que Jesus passaria por aquela rua, se você olhar no capítulo 18, Jesus tinha curado o cego Bartimeu na entrada de Jericó. Aí ele sobe a uma árvore e Jesus olha assim e diz, desce depressa, Zaqueu. Quem disse a ele que era Zaqueu o nome dele?
Desse jeito. Não precisa dizer, porque Jesus é Deus. E dentro dos atributos que Deus não nos comunicou, existe a onisciência. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe das palavras que nós iríamos falar aqui antes mesmo dela vir à nossa boca. Só que hoje, meu irmão, eu digo que as pessoas, entre aspas, muitas pessoas, elas têm ouvido a palavra de Deus, e eu sou uma pessoa, eu gosto de pedras. Muita gente não conhece pedra. Isso aqui é uma pedra da espécie ametista. É uma pedrinha roxa. Ó. Uhum. Se muitas pessoas verem pedras na rua, como ametista, esmeralda, topázio, opala e outras, elas podem até se interessar porque acharam bonita, mas elas não sabem o valor daquela pedra. Justamente. As pessoas hoje, elas não têm o real valor e entendimento da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus não é como um prêmio da Mega Sena de 20 milhões, não. Um prêmio de 20 milhões, ele tem início e fim. Nós estamos falando de algo que perpetua, que perdura para a vida eterna. Justamente. O que daria ao homem? Por sua alma. Preguei domingo sobre isso. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perdê-la? De que adianta você viver 120 anos? Ah, fulano tem 122. Mentira. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que ao homem permitido foi viver apenas 120 anos e não mais. Corrija a certidão de nascimento dele, porque está errado. Está errado. Isso mesmo. E de que adianta 120 anos se você pode viver a eternidade com Deus? Cantando em uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas hoje, os prazeres da carne têm sido tratados com ênfase. Será que Deus é contra que nós marquemos uma pescaria? Joga um futebol? Também não. Porque eu não jogo, né? Sim, eu também não jogo mais. Mas existem muitos irmãos que ainda podem praticar e não tem nada de errado. Que gostam, né? Agora, o que é prioridade na sua vida? Será que a Bíblia só sai a poeira dia de domingo? Será que, eu falo sempre assim, que se nós entendêssemos a necessidade que nós temos da palavra, como temos do alimento, de café da manhã, almoço e janta, nós seríamos cristãos, vigorosos, fortes, blindados, né? Medita na palavra dia e noite, Salmo número 1. Você vai ver a palavra falando em Josué, depois da morte de Moisés, ser forte e corajoso. São mecanismos, instrumentos para que a gente caminhe o que está em Hebreus capítulo 12. Caminhe não, corramos a carreira que nos está proposta. Essa é a verdade. Mas o amor a ela tem se tornado por muitos antiquado. Por muitos não há desejo. E aí tu falou sobre a questão de alguns que estão na igreja. Meus irmãos, eu sinto muito. Mas o que eu vou dizer, se você tiver alguma queixa a prestar, tu faz uma ligação para o PROCON no céu. Que o Espírito Santo vai atender a sua queixa. Porque lá em Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, vai falar que muitos no grande dia virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, expedimos demônios, fizemos isso e aquilo, e vão ouvir explicadamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que eu estou dizendo com isso é que você pode estar em uma denominação, você pode estar fazendo parte de um ministério, ser usado por Deus, mas mesmo assim, você não está aprovado, porque aqueles foram usados por Ele, mas não foram aprovados. Porque a Bíblia fala que esses sinais vão seguir ao que crê. Sim. E, ou seja, você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos, né? A própria palavra fala. E, justamente o que o pastor falou, e naquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Mas Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, é os que estão de dentro. É as pessoas que estão de dentro, que estão usufruindo da unção e do poder do Senhor. Porém, o coração anda longe. Esse povo com os lábios me louvam, mas os seus corações andam longe. Andam longe. E o que eu digo sempre, querido, quando eu converso com... Eu sou líder do evangelismo lá da igreja. Então eu tenho uns liderados, né, os meus
meus companheiros que me ajudam nessa caminhada. E eu digo sempre, minha gente, aonde está a sua intensidade? Até ontem eu estava falando, onde é que está a tua intensidade? Será que a tua intensidade em Deus está maior do que tu se levantar cedo e ir para a academia malhar? Será que a tua intensidade em Deus está tão certo como você trabalha para ganhar o teu salário do mês, para pagar as tuas contas? Como é que está a tua intensidade? Como é que você está tratando as coisas de Deus? Será que você está com aquele jargão que diz assim, Deus sabe tudo, meu irmão? Se tem uma coisa que me deixa assim, a Bíblia diz, irei, mas não peque. Isso. Deus sabe todas as coisas, irmão. Oh, meu Jesus, Deus sabe mesmo, filho, todas as coisas. Deus está vendo teu coração. Só não é pressuposto para você andar em caminhos tortuosos. Porque eles querem usar essa palavra, que Deus sabe de todas as coisas, filho. Sabe o que eu vejo assim? É tipo assim, para justificativa. E a Bíblia fala, né? Ou a Bíblia fala tal. Eu que estou dizendo que o cara bom de argumento, meu amigo, ele sempre se escapa. Porque tudo que você vai falar para ele, o cara bom de argumento, ele diz, não, foi por causa disso, por causa daquilo, gosta de dar desculpa. Essa é a verdade. Meu querido, o reino de Deus não precisa de desculpa não, porque ele sabe de tudo, ele sonda o teu coração. Ele sabe o que você está pensando, querido. Se você chegar diante de Deus com a intenção boa e de coração, olha, a palavra diz que você não recebe porque vocês pedem mal. Porque é para usar nos seus próprios delitos, na sua carne, é para você usar com isso. Mas o que você pedir a Deus, baseado na palavra, e que vai envolver pessoas, certo? E levando ao reino de Deus a avançar, ô meu irmão, pode deixar o bizarro, porque vai descer coisa, vai descer para você. Agora, se você está buscando a Deus com outras intenções, ou delivery agora, já tem que delivery, né? Pensa que Deus é delivery. O cara, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja porque eu estou ruim, aí vai para a igreja, certo? Aí é difícil, pastor. Aí, e outra coisa, pastor. O missionário, ele tem por obrigação somente pregar a palavra, ou ele tem por obrigação, porque às vezes o campo missionário, quando o missionário ele vai ao campo, ele vai abrir igreja, não é isso? Ele abre a igreja e ali vem alguém que toma de conta dessa igreja, sim, né? Para dar o suporte. Mas é obrigação do missionário deixar já os novos na fé embasado? Pronto, você tocou num tema importante. Semear é importante, mas a pergunta é o que se tem semeado. Porque assim, se nós não tivermos clareza no que ensinamos, não existe dois evangelhos. Então, quando eu vou semear o evangelho, eu tenho que semear o evangelho de Cristo. Falando-se disso, de ensinos, por exemplo, eu chego e digo assim, Cristo morreu pelos nossos pecados. E talvez uma pessoa, de modo muito sincero, ele vai dizer, mas quais eram os meus pecados? O que eu fiz contra ele? E ele não está falando de modo assim, covarde, entenda-se, mas ele está falando com sinceridade, ele quer entender e é necessário que se entenda. E aí eu vou falar o porquê. Lá em Romanos, capítulo de número 6, verso 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, aqui eu acho que todo mundo compreende que estamos todos sujeitos à morte. Então, se o salário do pecado é a morte, por eliminação, todos nós somos contaminados pelo pecado. Justamente. Salmo 51 também pode explicar isso. Davi vai falar. E a única maneira de termos essa condenação que se deu pelo pecado sanado é pela obra tão somente de Cristo. Pastor, será que, como é que ficam minhas obras diante de Deus? Minha bondade, o que eu faço de tão bom? Veja bem. Não é que o cristão não tenha que praticar boas obras, muito pelo contrário. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que não frutifica, ele é cortado e lançado ao fogo, porém o que frutifica é cortado para que poldado para que frutifique ainda mais. Não é verdade? Em Efésios no capítulo 2, o verso 8 em diante, diz assim, salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas somos feituras suas, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras. Então, a minha vida ilibada, a minha vida em um caráter cristão, ela tem que ser aqui. Aconteceu comigo aqui, eu me disse, pastor, só com o senhor. Estou ali na padaria de Vils, estava no caixa, um rapaz chegou, alcoolizado, meteu a cabeça no meu peito. Eu olhei para ele assim, e o Adriano, de antigamente, quis se levantar. E eu disse, Senhor, que eu seja 1000 vezes envergonhado. Sabe o que está escrito em Romanos 16? Paulo escrevendo daquela igreja? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Mas o que muitos têm feito é envergonhar do Evangelho. E eu disse, Senhor, que eu me envergonhe 1000 vezes, mas que eu não me envergonhe do Senhor. Porque quando ele jogou a cabeça, que ele afastou, o Adriano Carne queria quebrar o nariz dele. E uma cabeçada. Mas o Adriano Cristão, não. Ele disse, o senhor não sabe se comportar, não. Ele disse que era um homem forte. Eu falei, não se trata de força, se trata de respeito. E aí um rapaz branco, acredito que ele é policial, interviu na hora, botou o rapaz lá para fora. E aí eu cheguei em casa contando a minha esposa. Aí ela disse, só com você acontece isso. Porque era justamente a área que eu era mais fragilizado na minha antiguidade. Antes da minha conversão, era uma área que eu não aguentava muita coisa. Então, eu sei que o Satanás, ele não tem como tomar posse de um corpo que o Espírito Santo habita. Mas ele pode influenciar através de situações, buscando tirar o nosso equilíbrio, fazer com que a gente venha a envergonhar o Evangelho, fazer com que aquilo que a gente fala do Senhor venha a ter um pouco de descredibilidade e que assim recaia sobre a igreja do Senhor e sobre o Senhor. E eu peço a Deus sempre que Ele sustente os meus pés. Porque esse trabalho é um trabalho que requer um ensino correto, uma doutrina correta. Eu sei que quando o pastor vier assumir um campo que o missionário vai implantar, eu entendo que ele deve dar continuidade ao que foi iniciado. E não ensinar algo que foi, ensinado o contrário. Por isso que eu falei sobre a questão do evangelho. Eu chamo o homem ao arrependimento. Pastor, mas como assim? Meu sobrinho, ele está em uma missão do exército agora, nesse momento. Eu falei com ele estava em concentração. Aí ele disse, tio, eu estou numa missão. E meu sobrinho se converteu através de uma mensagem pregada na primeira igreja presbiteriana em Juazeiro, que tem como pastor Luiz Ronilson, um pastor muito querido, uma pessoa, é o homem da Trindade. Ele fala muito, Deus triuno. E meu sobrinho assistiu aquela pregação online, e ligou chorando, dizendo, tio, agora eu entendi que eu nasci para servir foi a Deus. Glória a Deus. E aquela mensagem que ele ouviu foi simplesmente a mensagem do Evangelho, que dizia que nenhum trabalho no Senhor é vão. Você trabalha 30 dias para receber o quê? Como é que chama o que você recebe no final? Salário. Opa! Salário, é bom, não? Quando recebe, pagar os nossos, as pessoas que acreditaram confiança, você vai lá, paga, compra uma coisinha, dá um dinheirinho para a patroa, comprar ali uma coisa particular dela. A minha mesma, ela chama de posento. O posento dela, eu dou porque ela é digna, ela merece, é minha companheira, é minha parceira. Não é perfeita não, só para que vocês saibam. Mas eu também não sou. Mas andamos nas pegadas de um Deus perfeito. Então, quando eu ouvi aquilo, eu sei que hoje ele deve estar tomando parte de um ensino correto, mediante aquilo que foi pregado. Eu preguei na pescaria de Pedro. O que é que muitos se detêm ali? Na multiplicação, no quanto de peixe foi. Aquilo ali não é nada, meu irmão. O centro daquela mensagem não é a multiplicação, não é quanto peixe foi pego, não. Não se prenda aquilo, não. Aquilo ali é o supérfluo. O centro daquela mensagem, o âmago dele, é quando Pedro abandona tudo e segue Jesus. Aquele que amar mais pai, mãe, esposo, filhos do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Eu não posso ter nada acima disso. Então, quando o missionário vai para o campo, quando ele vai plantar uma igreja, ele vai conscientizar aquelas pessoas. O peso que é de estar divorciado de Deus, condenado pelo pecado, e a riqueza, a preciosidade que é ser alcançado e obedecer ao Deus da nossa salvação.
Então não é duas falas, deve ser um inicia e o outro dá continuidade. Interessante, o irmão falou em Pedro, né, pastor? É justamente isso. A bênção veio, o barco ia a pique, ia afundar o barco, ele chamou as pessoas com outros barcos para chegar. Mostrando que quando Deus lhe abençoa, não é para que você seja egoísta, é para que você compartilhe. Ali já nos dá um aspecto de compartilhamento. A palavra de Deus é o mais precioso, inclusive ele diz no texto, eu farei de vós pescador de homens. É isso que diz no texto. A minha ênfase é de alcançar vidas para o dono da seara. O dono da seara. O Criador e sustentador de todas as coisas. E por isso, fazer que nem naquela situação, né? Pedro, ele não vendeu nem um peixe, ele não comeu nem um peixe. A bênção foi dele, né? Sim. Ele foi lá, pescou, a bênção foi dele. Sem discussão. E não desfrutou de nada. Vai chegar coisa, mano, na sua vida, é que nem a história. Deus dá semente ao que semeia e o pão para alimento. Você tem que abrir os olhos e ver o que é semente e veja o que é pão. Às vezes é uma semente que está chegando para você, então você tem que plantar essa semente. E o pão você pode comer, mas não coma a semente não, porque é difícil. Porque de uma sementezinha, a palavra fala em questão da fé, uma semente de mostarda pequenininha, né, que gera uma árvore grande, não é isso? Às vezes, querido, por tu não plantar aquela sementezinha, tu pede de colher o ano inteiro. E o mais interessante, você falou aí da semente de mostarda, dando um exemplo da fé, menor que seja, mas se ela é íntegra, aí as pessoas dizem, mas a menor semente não é a de mostarda. Existem sementes menores querendo descreditar a Bíblia. Meu irmão, existe um contexto. Isso. É como o camelo no fundo de uma agulha. O camelo era o maior animal conhecido naquele contexto. Então, infelizmente, falta um pouquinho de dizer assim, peraí, eu quero entender isso aqui. Em que tempo aconteceu? Com quem aconteceu? Por que será que aconteceu? Por que isso? É importante isso. E você falou sobre algo interessante sobre a semente e o pão. E quando não tiver nem semente nem pão? Jó que o diga. Jó que o diga. A mulher dele deu um conselho a ele. Ainda preservas a tua fé? Amaldiçoa a Deus e morre. Se tua confiança, meu querido, diante do verdadeiro Cristo ao qual eu tenho servido, se limita a esse plano terreno, eu tenho uma coisa a dizer. Você está entre os mais infelizes, mais miseráveis entre os homens. Porque a promessa central do Evangelho é vida eterna em Cristo. Em João, no Evangelho, no capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim: não vos admireis disto, porque vem a hora e já chegou, em que até os mortos, ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Quando alguém disser que a ressurreição é universal, você concorda, porque é verdade. Mas a salvação não, porque no verso final, no verso 29, vai dizer que os que viverem para o bem serão ressuscitados para a glória com Cristo. E os que viverem para o mal, isso aqui significa segundo o curso desse mundo, serão ressuscitados para a condenação eterna. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. E aí vem aquela ideia do propão no céu. Porque se você discorda da Bíblia, você está discordando de Deus, não é de mim. Eu não estou aqui para falar o que eu quero. Estou aqui para falar o que Deus disse. Justamente. É verdade? Isso. Temos que estar baseado nela. Porque muitas vezes tem nas conversas que a gente tem do dia, né? Até mesmo com nossos irmãos, de outra denominação. Aí ele está conversando sobre a palavra e aquele papo bom. Aí daqui a pouco ele diz, olha, mas eu acho... Aí eu digo, irmão, leva a mão não, mas você não acha nada. O que é que a Bíblia fala? Não é eu acho, é o que a Bíblia diz. Você perdeu o quê? Para estar achando. Não, Jesus, mas eu acho que esse... Não, filho, o que é que a palavra de Deus diz? O que é que o contexto diz? Né? O que é que a Bíblia fala? Se a Bíblia tem passagem na Bíblia, querido, que realmente nós precisamos de um aprofundamento, de procurar uma tradução, né? Mas só que tem passagens na Bíblia também que elas são explícitas para vocês. Ela já está dizendo. Né? Pronto. Uma passagem, eu sou ruim de guardar versículos, eu sou ruim de guardar números.
Agora, assim, uma passagem que o próprio amor, que diz assim, ó, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Sim. Não era para que todo aquele que não pereça, ou todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, o amor. Não é isso? Aí, outro pergunta a Jesus, quando é que nós vamos ver o Pai? Aí Jesus diz, meu filho, estou aqui comigo. Quem me vê, tá vendo o Pai, cara, que foi... O nome dele? Tiago, Felipe? Eita, meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele agora. Que era um incrédulozinho lá, assim... Tomé, que ele fala, né? Pra onde é que nós vai? Você vai? Onde é que nós vai? Onde é o caminho? E ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Aí, hoje, tem aí um tal de uma hipergraça. Que diz que já passou a graça, né? Aí diz assim, porque você não precisa pedir perdão. Você já é perdoado. Se você errar, não precisa mais pedir perdão. A palavra diz, ei filhinho, não pegues, mas se pegar você tem um advogado. Jesus Cristo, justo. E ele fala também, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Esse é o amor. Só que o amor também diz, sabe o que, pastor? Aquele que não deixar pai, filho, mãe, esposo, esposa, por amor de mim. Não é digno. Hoje, você troca Jesus por uma bolacha. Qualquer coisa. E não desanda. Não é, pastor? Ou seja, fácil demais hoje você aceitar, levantar a mão e de repente você, não quer mais. Não é assim que funciona. Isso tem um peso muito grande, querido. A Bíblia fala, lá em Marcos 8, sobre o Gadareno. Pastor, o senhor é entendido da Bíblia. Eu vi, pelo que eu vi aqui, o senhor é entendido da palavra. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse uma coisa aqui agora. Porque eu já tenho falado nesse podcast aqui. E eu disse, olha, aquele povo, quando pediu para Jesus sair daquela terra, eu não vi até agora que ele tenha voltado lá. Sim. Eu não vi até agora que algum discípulo, algum apóstolo tenha voltado lá. Eu não ouvi até agora que alguém de lá tenha se convertido pelo testemunho daquele endemoniado. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. Sim. Mas você ficar maravilhado, pastor, acho que é diferente de se converter, de dar frutos. O senhor já ouviu falar sobre isso? Se ele voltou lá, se ele... Não. A Bíblia ela tem algumas passagens, eu dou um exemplo assim. Depois da evidência da traição de Judas, é levantado por sorteio das pedras o seu substituto que cai sobre Matias. Porém, nós não vimos falar mais de Matias. Matias só aparece ali. Se nós formos olhar mais à frente, por exemplo, o registro sobre Nicodemos. Nicodemos tem um diálogo com Jesus em João capítulo 3. E depois Nicodemos aparece assim um vislumbre, apenas quando José de Arimateia ele reclama o corpo de Jesus. Mas muito pouco. Realmente, ali a história conta essa questão do endemoniado gadareno, aquele povo pede para que Jesus fosse embora, porque eles tinham o seu comércio de porcos como maior valor do que vida de pessoas. Essa é a verdade. Então o ensino ali mostra isso, a prioridade. O Senhor Jesus, na sua ação, eu falo sempre que Deus nunca age por circunstância. Se aqui tivesse muito frio, nós estávamos com que tipo de vestimenta? Casaco, né? Se tivesse muito, muito calor, com a roupa ainda leve, não é verdade? Mais leve. Porque nós somos sujeitos às circunstâncias. Porém, Deus, ele sempre age por propósito. O propósito de Deus sempre será cumprido. Você citou Jonas aqui bem no início. Eu fiz um curso chamado Pregue a Palavra. É um curso de pregação expositiva e nós trabalhamos livros da Bíblia. E fazendo o estudo sobre o livro de Jonas, quando você lê, o capítulo 1 diz assim: disse Deus a Jonas para ir pregar contra Nínive. Quem era Nínive? Nínive era um paraíso fiscal. Era em Nínive que o cara sofria mais do que sovaco de aleijado com muleta. Mais do que malavé para largar poeira. Lá, meu amigo, era o lugar onde a crueldade era aprimorada. Jonas, com certeza,
tinha pessoas suas que tinham passado por tormentas lá em Nínive, ou chegou ao seu conhecimento de algumas pessoas. Então, no capítulo 1, Jonas, quando Deus fala isso, ele diz, para onde fica Nínive? Ele diz, vou para Tarse. Só que se você ler o capítulo 3, está escrito assim, ó. Veio novamente a palavra do Senhor a Jonas dizendo, vá, pregue contra Nínive. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o homem é mutável. Mutável. E que Deus é imutável. E que seus desígnios não serão frustrados. Jonas foi para onde? No ventre do grande peixe, fazendo uma alusão ao nosso Senhor Jesus, 3 dias no grande peixe, no ventre. Foi pregar Nínive. Chegando em Nínive, ele é vomitado na praia, vai, prega a Nínive, depois vem para, imaginando ele, Nínive ser consumida por saraivadas de fogo por Deus. Só que teve uma coisa em Nínive. O que foi que houve em Nínive depois da pregação? Arrependimento. Em massa. Jonas questionou Deus por causa de um verme que matou uma planta. Aí Deus diz assim, mas peraí, meu irmão, deixa eu entender direito. Tu está questionando sobre uma planta que tu não plantou, não regou, não fez nada. E eu não posso ter misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você sabe qual foi a fala de Jonas depois disso? Caiu a ficha. Ele disse, Senhor, a ti pertence a salvação. Amém. 110 anos depois, aproximadamente, a palavra do Senhor vem a um outro profeta chamado Naum, para também pregar a Nínive. Só que não houve arrependimento. Você sabe o que foi que houve na Nínive? Foi fulminada. Acabou. Então, se você abrir a Bíblia, em Deuteronômio 29, 29, está escrito assim. As coisas reveladas são para o meu conhecimento e o da posteridade. As não reveladas são para Deus. Existem coisas que Deus fez ali, cumpriu o propósito dele ali, mas o que veio à frente não é pertinente para que a minha fé e a sua fé, a fé em Deus, seja de fato solidificada. E o que tem aqui, de modo claro, lúcido, alguns textos um pouco mais, mas à luz de textos mais claros a gente traz a luz sobre eles. Então aqui está tudo possível, necessário e suficiente para que eu e você creiamos no Senhor. E assim alimentemos a fé até o dia da nossa partida desse mundo. Falo fisicamente, como você leu em João 3,16, né? Diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não se trata de morte física, se trata de morte eterna, porque o cristão, por mais genuíno que ele seja, por mais verdadeiro que ele seja, ele não está isento de, fisicamente, passar pela morte. Mas ele não irá perecer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eita, glória a Deus. Gente, rapaz, que bate-papo bom aqui, hein? Foi bom. Pastor, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, falar um pouco do Evangelho, né? Questão de missões. Eu gostaria também que o pastor deixasse uma reflexão e um incentivo também. Tanto para aqueles que estão na caminhada da missão, do evangelismo, como também aqueles que querem começar e às vezes está precisando de um start para começar. Se eu tenho uma palavra, um incentivo. Eu seria muito simplista se eu apenas citasse um versículo. Citarei apenas para que fique memorizado. Mas o start está aqui. É essa aqui. O start é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum texto bíblico que eu possa considerar mais importante. Porque tenho a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como palavra suficiente do Senhor. Deus ele pode falar ao seu coração de modo suficiente em um dos textos que está, por exemplo, em Abacuque, onde o capítulo 4, verso 2 vai falar que o justo vive pela fé. Ele termina o livro falando, ainda que a figueira não floresça, que o fruto das oliveiras minta. Ele vai falar sobre o gado, sobre a criação. Ele vai dizer que ele se alegrará no Senhor. Mas eu queria apenas citar o que está em João capítulo 8, só que não o verso 32. É um pouquinho mais à frente. Deixa eu abrir aqui a palavra.
no verso de número 36. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 8, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em outras versões diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós passamos um período anterior de pandemia. Eu chamei a pandemia de peneira, porque muitos ficaram pelo caminho. A fé que eles alegavam não passou no teste, mas aqueles que estavam de fato no Senhor perseveraram. Correr, meu amigo, sem nada é fácil. Hebreus, no capítulo 12, diz que tem algo que tenazmente nos assedia. É o pecado. E eu lhe digo, eu não quero nem saber quem é o nome do seu pastor, se é Adriane, se é qualquer um. Qualquer um que eu falo, não estou menosprezando não, meu povo. Eu estou falando porque são milhares que tem por aí. Se ele se divorciar disso aqui, a palavra de Deus, se ele não estiver andando nas pegadas dela, tu não tem nenhum compromisso com ele. Verifique, examine a Escritura. Seja criterioso e tenha uma curiosidade santa para você não ser conduzido por um caminho que não é o céu, não é o reino de Deus. Mas eu quero agradecer, meu irmão, pela oportunidade. Quero rogar a Deus os cuidados sobre esse campo agrícola que hoje me encontro, que é Jatobá, que é Itaparica. Tenho pedido a Deus que Ele me sustente. Não tem sido dias fáceis. Minha esposa sabe. Eu estou com um aparelho lá na cama para dormir, que me ajuda a respirar. Eu sou passivo de uma enfermidade cardíaca. Sei que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas eu garanto uma coisa, meu amor por Ele, minha confiança nunca mudou. Eu sei que as dificuldades estão aqui. Em João capítulo 16, verso 33, diz que no mundo tereis aflições. Que venham as aflições, mas que nunca me falte a confiança no Senhor, naquele que me chamou. Mas deixo um abraço a todos. Deixo também a minha recomendação. Se caso alguém esteja o desejo no coração de um dia também nos visitar, estamos aqui na Avenida Rio Grande Sem Número, Itaparica. As portas do templo da nossa igreja estarão sempre abertas. Lá você não terá o que você quer, não. Mas você terá o que você precisa. Aleluia. Que Deus nos ajude. Obrigado. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Quando é o dia de culto lá, pastor? Os dias de culto, na quarta-feira, 19h30, nós temos doutrina e oração. Nós temos uns pedidos fixos e também temos os pedidos pessoais. Esses pedidos nós falamos que as pessoas devem levar para a sua pessoalidade. Em casa você ora, intercede pelos demais. E também doutrina. Nós estamos estudando o breve catecismo, estamos na pergunta 85. Estudamos os 10 mandamentos, o que ele diz, o que ele proíbe, como eu entendo isso, né? Quando a pessoa fala adulterar, por exemplo, tem pessoas que pensam que adulterar é aquela mera interpretação da carnalidade entre homem e mulher. Mas quando você tem a palavra de Deus, que você quer fazer uma interpretação como você quer, você está adulterando. Você está falando o que Deus não diz. Quando você subtrai o número de um aparelho, de um veículo, que coloca um outro número, você está adulterando. Quando eu não vi ele em tal lugar, e eu disse que vi, eu estou adulterando, eu estou mentindo. Então a gente tem buscado tratar, ensinar a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. São todos irmãos falhos, eles vão me ouvir. Todos vocês, pecadores justificados, são falhos, como eu também sou. Mas Deus tem nos unido para trabalhar de modo certo. Aos domingos, nós temos, a partir das 9 horas, escola bíblica. Hoje nós estamos abordando o tema discipulado, né? Fazer discípulos. Ou você é discipulador ou você é discípulo. Só existem duas situações. E à noite nós temos, às 19 horas, o nosso culto solene. É o ajuntamento do povo de Deus para dedicar culto a Deus. Digo isso porque o crente não assiste culto, não. O crente oferta o culto a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E você que mora no nível 3, nível 4, nível 2, né? Apareça ali na igreja presbiteriana. O endereço? Avenida Rio Branco, sem número, viu? Esquina com a rua Estreito. Isso. Aqui no nível 3, né? Comparece lá, querido, ouvir uma palavra, né? Sempre estar na presença de Deus é bom, querido. Nunca é demais você estar na presença do Senhor. Porque nós queremos que o Senhor, imagina, se o Senhor tirasse tempo
Se ele olhasse para você e falasse, rapaz, eu estou cansado, agora não. Você já pensou como seria? Meu irmão, então, invista tempo, né? Isso é um investimento. Quando você está indo para o culto, a entregar o seu ser a Cristo, o seu melhor a Ele, isso é investimento, querido. Lendo a Bíblia, isso é investimento. Amém? E desde já, querido, eu peço a você, encarecidamente, ajuda esse canal, se inscreve aí, querido, compartilha, deixa teu like, comenta, certo? Deixa teus comentários, porque através dos seus comentários, querido, nós sabemos onde devemos melhorar, né? E saber que você está assistindo também o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta que Deus é bom. Dá um glória a Deus aí, né, pastor? Amém. Bota lá, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E se você tem algum pedido, querido, de oração, amém? Deixa também aí nos comentários, certo? Se você não quiser falar, certo? Mas você pode entrar em contato conosco que nós vamos orar pela sua causa. Amém? Glória a Deus. Desde já, querido, agradeço aqui novamente ao pastor, certo? Pastor Adriano, que o Senhor Jesus abençoe grandemente sua vida.